Olá, sagitarianos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Se você chegou aqui, com certeza você vai achar uma mensagem, uma orientação, um caminho, uma luz, uma mensagem do espiritual para você até o final desse vídeo. Pegue as mensagens que fizerem sentido para a sua vida e o que não fizer, com certeza vai fazer para outra pessoa que está assistindo. A gente está fazendo uma leitura coletiva, então não é uma coisa direcionada somente a você. Então tem muitas energias aqui e com certeza a gente vai estar falando com alguém de Sagitário que vai se encaixar nessa leitura. Ou se você veio buscar uma mensagem para saber como lidar com algum sagitariano, aqui também pode ser o lugar onde você vai encontrar uma mensagem específica para você. Tá bom? Como aqui é uma troca, eu peço por gentileza que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para fazer o canal crescer e levar a mensagem para outras pessoas que estejam precisando, tá bom? Vamos entender aqui, abrir a mesa de Sagitário, qual o assunto que a gente vai estar falando, o guia da mesa de Sagitário, mesa aberta. Já caiu a nostalgia, tá com saudade, Sagitário? A mãe, olha, mais uma. Amor familiar. Ih, que mesa familiar, gente. Mais uma. Proteção angelical. Nossa. Fundo de deck, Aquário. Se vocês têm algum parente de Aquário, alguma mulher, alguma mãe, a gente pode estar falando sobre essa pessoa. Se você tem alguma relação com alguma mulher de Aquário, talvez, que tenha sido como uma mãe para você, tenha feito parte do seu passado, porque tem a carta da nostalgia. Ou pode ser uma mulher de Aquário que é mãe, e não precisa ser a sua mãe, e que era como uma família para você, e que está te trazendo uma certa nostalgia, né? Tem a proteção, tinha ou tem a proteção, a gente vai entender mais à frente aqui, angelical, ou pode ser uma pessoa que você se sentia protegida por ela, ou que você quer proteger. E Aquário também pode não ser um signo aqui, pode ser uma vontade de revolucionar com esse assunto, com essa história, com essa pessoa, uma vontade de se comunicar, uma vontade de inovar, de mudar essa situação, porque signo de Aquário é um pouco assim, né? Diferentão. Então, tem essas qualidades de Aquário na mesa, tá? A gente pode estar falando sobre as qualidades de Aquário para essa mulher que a gente está falando aqui, ou essa situação, que pode ser que a gente não esteja falando de nenhuma mulher também, para algum sagitariano a gente pode estar falando sobre a sua sensação de querer proteger alguém ou de ser protegido por uma família. Talvez a gente pode estar falando com um sagitariano que não tem uma família, que se sente só, que se sente desprotegido, que sente falta do amor de mãe, que sente falta da proteção de uma família e que não tem isso hoje em dia, tá? Então a gente pode estar falando com esse grupo também de sagitarianos. Vamos entender aqui mais um pouco sobre essa situação e o que o baralho cigano tem para contar pra gente. Por favor, sobre o que a gente está falando aqui com essa sensação aqui do sagitariano, a mãe, nostalgia, amor familiar, proteção angelical. Sobre o que a gente está falando? A serpente, mais uma. A âncora, mais uma. O cavaleiro, mais uma. Os caminhos. Fundo de deck, o coração. Entendi. A gente pode estar falando aqui para um grupo de sagitarianos que se sentiu meio excluído da família e tomou seu rumo. Aqui a serpente, ela me traz uma sensação de se sentir um pouco ameaçado, se sentir um pouco traído, ou se sentiu numa situação que não era muito verdadeira, sabe? Sentiu na espreita, sabe? A cobra, ela fica ali escondida, esperando o momento de dar o bote, né? Talvez aqui com a âncora, vocês sentiram essa situação um pouco pesada. A serpente, a âncora, me traz um pouco de instabilidade, insegurança. Talvez aqui vocês sentiram que não faziam mais parte, sabe? A âncora, ela fica lá, ela para o navio, estaciona e ele fica ali, certo? É como o navio chegou no cais, no porto, e estacionou. E é ali que ele fica.
uma segurança, é o lugar dele, entende? E aqui com a serpente e o cavaleiro, que é movimento, com os caminhos, acho que você não se sentiu ou não se sente pertencente. E como a gente está falando do amor familiar, a uma família. E isso traga essa certa nostalgia para você. Essa sensação de ser protegido por uma mãe ou por uma família, enfim, a proteção angelical está aqui. Talvez a gente esteja falando para esse grupo de sagitarianos. Tem a carta dos sentimentos aqui depois, de fundo, e a cegonha que traz, sim, de novo, a relação com a mãe, mas também sentimentos que vão e vêm. A cegonha, ela vai e volta, né, trazendo alimento, né, fazendo esse caminho, não sabe se vai, não sabe se fica, sabe? Um imprevisto, algumas coisas que surgem de repente. Vamos ver aqui, o urso, de novo, a gente pode estar falando da mãe. Gente, essa mesa está muito materna, ou maternal, enfim. Vou botar o urso aqui junto com a mãe, porque fala sobre a proteção de uma mãe mesmo, que vocês não estão se sentindo protegidos. Uma história que foi, talvez, uma história que vocês tiveram, a história familiar de vocês que foi fechada, uma história que faz... Eu estou falando aqui sobre a sua história, né? Algumas coisas que você ficou meio sem saber. O sol, o chicote e a montanha. Talvez você tenha enxergado que não era o seu lugar e simplesmente moveu as energias aqui de se distanciar, de bloquear essas pessoas, de se afastar por conta de muitas dificuldades. E se a gente for falar de futuro, a gente talvez esteja falando aqui que você agora queira ser visto por essa família e vá mover aqui mundos e fundos para ir até esse pessoal, os ventos trazendo aqui a sua cabeça bem mexida, né? Os lírios trazendo aqui você querendo uma paz interior, né? Você querendo se sentir, descansar, sabe? Se sentir protegido. Os lírios também é isso, uma conquista que chega através de amadurecimento, sabe? Acho que você está muito pensativo com essa história, realmente, por causa dessa nostalgia. Um pouco ansioso, né? Por coisas que você perdeu, porque, né? Foi uma família aqui que talvez você se sinta não pertencente e sinta como se tivesse perdido. Os pássaros, como se, eu vejo muito aqui como se fosse a sua família que partiu, ou você partiu deles, né? Os pássaros em bando aqui, voando, livres, talvez você querendo se libertar no passado dessa família, agora tem essa sensação de nostalgia e um pouco ansioso, talvez querendo uma reaproximação. Enfim, eu vou pedir conselhos aqui para o tarô, para a gente entender melhor essa situação, senão eu vou tirar todas as cartas do baralho cigano, vai virar uma mesa real aqui. Tarô, trazendo mais informações para a gente sobre essa situação. Uma mesa bastante familiar, uma mesa bastante nostálgica, bastante sentimental, sobre sagitarianos que estão com saudade de casa, com saudade da sensação de ser protegidos pela mãe. E talvez vocês não puderam ter isso. E eu sinto muito por isso. Meu abraço a vocês. Sobre o que especificamente que a gente está trazendo aqui na mesa, por favor, tarô. Essa sensação de nostalgia familiar do sagitariano, fala um pouco mais sobre ela, por favor. Cavaleiro de paus, rei de espadas, pajem de copas, mais duas, por favor. Pajem de ouros, 9 de espadas, fundo de deck, a imperatriz, de novo, a mulher gestando a mãe. De novo, gente, de novo. De novo. Aqui a gente está falando sobre uma relação que realmente foi cortada. Esse cavaleiro de paus com o rei de espadas me traz muito, né, você tendo ali, você com a sua, você teve autonomia de sentimentos, de pensamentos, de vontades, de decisões, e você foi lá no ímpeto e fez. Ou seja, você
cortou essa relação, foi você que se afastou, no caso aqui, eu acho, tá? O Pajem de Copas traz aqui uma certa imaturidade de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando aqui sobre uma imaturidade nos sentimentos nessa história lá atrás, traz aqui, como ela está no meio, né? A gente pode estar falando do passado e do futuro e do presente ao mesmo tempo. Então a gente está entendendo aqui as sensações numa linha do tempo. Essas sensações que foram imaturas lá atrás, talvez agora estejam renascendo, né? Querendo vir à tona com esse Pajem de Copas. Coisas muito importantes que você carrega no coração e que talvez agora estejam revivendo dentro de você, renascendo dentro de você, mas te causam dor, te causam angústia, talvez uma certa insônia, ansiedade, te deixam preocupado com essa sensação, porque né, tem a nostalgia, tem a falta ali de proteção, que vem realmente de um sentimento materno, de uma mãe, de uma proteção maternal, de uma proteção familiar. Aqui, o 5 de ouros, uma necessidade aqui de cura, de proteção, existem feridas, existe um abandono, existe aqui um descaso, uma necessidade de ajuda da sua parte. O 4 de ouros, coisas muito preciosas, mas que mexeram com a sua vaidade no passado. Que você não foi feliz e você não se sentiu respeitado e você carrega isso no seu peito como coisas muito importantes que não foram valorizadas e você dá muito valor a essas coisas, né? A Rainha de Ouros, talvez aqui a gente esteja falando sobre essa mãe ser uma figura que podia ter feito tudo para não deixar você ir, mas ela não fez. Talvez aqui com o 4 de ouros a gente esteja falando também para um outro grupo de sagitarianos que você esteja sendo muito vaidoso nessa questão. O seu ego está falando mais do que você, do que os seus sentimentos reais. E você aqui precisa largar um pouco desse trono, sair um pouco dessa sensação de não vou, não quero, isso aqui me feriu, então é assim, assim, é assim que eu vou seguir. Talvez vocês precisem deixar um pouco isso aqui de lado, tá? Olha o mago trazendo aqui, vocês transformando isso daqui, mudando de figura, fazendo uma alquimia de sentimentos aqui. Olha esses sentimentos tomando novos rumos, tomando outras faces. Esses sentimentos estão tomando novos rumos, tá? Que aqui você queimou na fogueira das desilusões, dos sentimentos, das decepções, da dor. Algo findou e está findando dentro de você, a sacerdotisa. Você ouvindo aqui a sua intuição agora. A voz da espiritualidade falando com você. E aqui o Ás de Paus, Ás de Copas e a Lua, não. Você vai levar em consideração isso aqui. Um recomeço de sentimentos, de ações suas, porque estava tudo muito no oculto, a sua sombra. Você tinha medo, receio de sentir tudo isso de novo e de procurar essa pessoa. Mas você vai. Mas você vai. Porque aqui tem um enforcado, depois tem um Pajem de Paus, o 6 de Copas, o 2 de Espadas, o carro, o louco. Acabou. Você vai. Uma hora ou outra, você vai tomar a decisão e você vai procurar essa mãe, se reencontrar com essa mãe ou essa pessoa que traz essa sensação para você, né? Que traz essa plenitude, esse amor familiar, que você quer proteger. Talvez a gente esteja falando, né? Sobre essa coisa que você quer gestar, e você está gestando essa sensação. Vou ver aqui no fundo depois de Aquário, a gente tinha a modéstia. É algo que você sente, é sincero dentro de você, é algo que vem do seu coração, é genuíno. O bem-estar material talvez seja algo que você queira ter mesmo. E voltando aqui à inocência do seu coração, dos seus sentimentos, uma escolha que você vai precisar fazer, porque você tá se sentindo muito só e agora você quer ter uma nova perspectiva desse assunto. A música celestial trazendo aqui, ó, os céus te acompanhando nessa história, te abençoando, trazendo para você um enredo dessa história. Múltiplos amores, talvez a gente esteja falando aqui sobre as pessoas da sua família,
A estrela, você querendo realizar, a espiritualidade te acompanhando nisso, o trabalho vão, tudo que você passou, tudo que foi desperdiçado, ganhando agora uma nova roupagem, talvez com aquela carta que a gente falou, do mago, trazendo uma alquimia de sentimentos, de saberes, trazendo beleza para a sua vida e para esses sentimentos que não eram belos, sabe? A caridade, a vontade de se doar. E o fruto maduro, trazendo você aqui, ó, amadurecendo e querendo agora colher novos frutos, ouvindo a sua intuição, tá? Vou pedir aqui um conselho para o tarô egípcio de Kir sobre o futuro dessa iniciativa sua, tá bom? Vamos entender aqui, a partir dessa sua iniciativa de mudar essa situação e ir em busca de um conforto para o seu coração, vamos dizer assim, o que o oráculo diz ao sagitariano sobre o futuro, a síntese dessa situação. Por gentileza. A sacerdotisa, obrigada, e você ouvindo a sua intuição, ouvindo a espiritualidade, ouvindo a voz do seu coração, do seu saber, da sua ancestralidade, o prodígio, um amor que parecia impossível, ressurgindo no seu coração, tá? A imortalidade, um amor que não morre. Gente, que mesa. Mais uma, tô até emocionada. Ui! A domesticidade é algo que você precisa domar dentro de você, é algo que você está aprendendo a lidar. É algo que você tá brotando dentro de você, que você precisa trabalhar, que você precisa se reeducar quanto a esses sentimentos. O assessoramento. Você está sendo assessorado pela espiritualidade, tá? Deus, os céus, seus guias, quem você acreditar da espiritualidade está do seu lado, está te guiando. Mais uma. Por gentileza. Que mesa linda e sentimental e grandiosa. Vamos dizer assim. Mais uma, por favor. Não, muitas cartas. Não vou aceitar. Caiu até no chão. Mais uma para finalizar aqui, antes de eu puxar o fundo. O pensamento, é você aí, né, com pensamento nisso. E o desconsolo, algo que você precisa realmente de paz, porque você está num desconsolo e você quer realmente resolver essa situação. O fundo de deck traz a persuasão, que é a força, a coragem, para você lidar com essa situação. O desassossego, junto com o desconsolo, é você incomodado com isso, realmente isso traz um desassossego para você, várias incertezas, escolhas que você precisa fazer. O triunfo, você vai se mover, a carta do carro, para conquistar ou reconquistar essa sensação, esse sentimento, esse amor, essa pessoa, enfim, porque você se sente muito só novamente, sair, se mover dessa solidão. A conjectura, aqui você, né, criando possibilidades, olhando para onde você vai, desenhando essa situação, um mapa dessa situação, e o intercâmbio, a troca, porque você precisa trocar de lugar com outra pessoa e entender os sentimentos dessa outra pessoa, conversar, dialogar, entender, compreender, para que haja uma ressurreição, tá? É isso. Essa mesa está muito linda, muito espiritual, muito amorosa, mas muito doída também, né? E por isso eu vou puxar uma última carta de um baralho muito espiritual que eu tenho, que eu gosto, que é esse baralho aqui das bruxas. Baralho de Wicca. E ele é muito espiritual e eu gostaria de uma mensagem final para Sagitário com essas questões tão espirituais e maternas. Mensagem. E ela voou no chão, 2 cartas, e eu vou aceitar. O cálice, a fertilidade, olha aqui uma carta que remete muito à maternidade de novo. E o gato preto, poderes psíquicos, ou seja, sua mente alcançando novos saberes de novo. E saberes muito ancestrais de novo com a ajuda da espiritualidade. E os sentimentos brotando, férteis dentro de você, trazendo clareza, trazendo você revivendo isso tudo aqui. Fundo de deck, o Atami, o comandante do poder. É você quer, você vai. Você está afim. E você tem proteção angelical, espiritual, para agir. Tá? É isso.
É isso. Beijo.